A Bíblia é machista. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Algumas vezes. Não muitas, algumas vezes. Mas se você quer saber, não é a Bíblia que é machista, não. É o ser humano que é machista. Nas histórias da Bíblia, é geralmente o homem que é machista, não Deus. E a grande prova disso é que existem muitas histórias de mulheres que foram usadas por Deus para realizar grandes proezas. Não só na vida delas, como na vida de pessoas ao redor, e até mesmo de nações. E pequenas atitudes que mudaram o rumo de muitas histórias. Conhece a história delas? Você vai conhecer a partir de hoje nesse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, porque você vai gostar muito de tudo que você vai ver aqui. Compartilhar também nas suas redes sociais, para abençoar mais pessoas. Não esquece de me seguir nas redes sociais. O link vai provavelmente estar aqui na parte da descrição. E é isso. Conheça agora as histórias das mulheres que fizeram a diferença no tempo delas. Por favor, esteja brincando. Eu nunca pedi algo tão sério na minha vida. Eu tô implorando, diz que é brincadeira. Não é brincadeira, né? Então, você sabe pelo menos quem sou eu? Não, né? Você não lê a Bíblia. A única coisa que você faz é repetir o que os outros falam. Então, eu vou lhe dar uma bela prévia. Meu nome é Débora. Eu fui juíza, mulher juíza. Eu era profetisa. Sabia que o cargo de profeta era muito mais respeitado do que o cargo de reis? Ah, sim. Então, eu liderei um exército e venci. E os especialistas dizem que o meu trecho da Bíblia provavelmente é o mais antigo de toda a Bíblia. Eu, protagonista, mulher. Então, não brinca comigo assim. Quem tá dizendo isso? Prazer, Priscila. Você sabe quem sou eu? Pois é, se você lesse mais a Bíblia, você saberia mais sobre mim. Eu sou Priscila e eu fui muito importante na missão do apóstolo Paulo. Quem disse que a Bíblia é machista realmente nunca leu sobre mim. Eu fui a única mulher a acompanhar de perto a missão do apóstolo Paulo junto com meu marido Áquila. Eu e Áquila fomos expulsos de Roma e tivemos que morar em Corinto. A gente trabalhava fazendo tendas e foi assim que a gente conheceu o apóstolo Paulo. Nós cristãos éramos muito perseguidos e a gente não podia ter uma igreja. Então eu abri as portas da minha casa. E a minha casa era tipo um point. Todo mundo ia lá. Eu amava receber as pessoas. Eu era muito festiva. Eu era uma líder nata, sem dúvida, e tinha um caráter muito forte. Nossa missão era o desapego aos bens materiais e não importa o que você tenha, sempre a gente divide com os nossos amigos. Machista? Quem é que disse isso? Oi, o meu nome é Tabita. Mas provavelmente você me conhece como Dorcas. E eu sou da cidade de Jope. E eu quero te contar a minha história. A minha história que está registrada lá em Atos 9. Eu era conhecida na minha cidade por usar todo o meu tempo para ajudar os pobres e necessitados. E eu costumava costurar roupas para eles. Mas um dia eu acabei ficando doente e morrendo. Então, os seguidores de Jesus da minha cidade falaram com o apóstolo Pedro, que estava na cidade vizinha. Então ele veio, orou e eu voltei de volta à vida. Quando os moradores da minha cidade souberam disso, do meu testemunho, a cidade inteira se converteu ao Senhor Jesus. Como a Bíblia pode ser machista? Minha história está registrada lá e o meu testemunho foi usado para espalhar o Evangelho. Tem alguém falando que a Bíblia é machista? Eu acho que eu preciso te contar um pouco da minha história. Oi, eu sou a Ruth. E se a Bíblia fosse um livro machista, não teria um livro que leve o meu nome e que conta a minha história. Eu era apenas uma moabita até me casar com um dos filhos de Noemi, mas eles acabaram morrendo numa guerra. Eu e minha sogra ficamos completamente sozinhas e largadas no mundo. Ela até pediu que eu voltasse para o meu povo, mas eu não poderia deixá-la sozinha. Eu precisava honrar a vida dela por tudo aquilo que ela já tinha feito por mim, e eu não desamparei ela em momento nenhum. Nós somos duas mulheres muito fortes que conseguimos sobreviver, passando muita dificuldade, mas mesmo assim nós vencemos. Eu me casei com Boaz e nós tivemos um filho chamado Obed. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi, e nós entramos para a genealogia de Jesus. Vê se isso não é loucura. A Bíblia é machista? Quem anda dizendo isso por aí? Provavelmente nem me conhece, porque não lê a Bíblia. Eu sou a profetisa Uda. Sou esposa de Solum. Solum era responsável pelas vestes sacerdotais do templo e da corte de Josias. O rei Josias tinha feito uma reforma religiosa naquele tempo e estava empenhado na reconstrução do templo. Porém, ele encontra o livro da lei. Ao ouvir as palavras daquele livro, ele toma noção
do quão grave está a situação daquele povo por causa dos seus antepassados. Ele rasga suas vestes e pede para que seus servos vão consultar ao Senhor. Naquela época, eles consultavam ao Senhor através de profetas, e eles vieram até mim. Naquela época, tinha o profeta Jeremias, o profeta Sofonias, mas eu fui escolhida por Deus para transmitir a sua mensagem. As palavras do Senhor, ditas através de mim, fez com que Josias restaurasse sua aliança com Deus. Como assim machista a Bíblia? Bom, quem disse isso provavelmente nunca conheceu a minha história. Prazer, sou a mulher samaritana. A minha história está registrada em João 4. Eu estava indo buscar água quando eu tive o melhor encontro da minha vida. O encontro com Jesus. Naquela época, os homens não se dirigiam às mulheres, apenas mandavam nelas. Sem contar que Jesus era judeu e eu samaritana, e os nossos povos não se davam muito bem por conta de rixas do passado. Eu era rejeitada por todos, mas Jesus fez questão de me mostrar que se importava comigo. Ele me ajudou a raciocinar sobre o estilo de vida errado que eu estava levando e com suas doces palavras me convenceu a mudar. O modo dele falar e a sua autoridade já mostravam que ele era o Salvador. Então eu saí feliz da vida anunciando que o Messias havia chegado. E muitos samaritanos creram nele através de tudo que falei. Quem diria, fui a primeira evangelista do Novo Testamento. Quem fala isso não conhece a minha história. Eu sou Sara e meu nome significa princesa. Eu confio em Deus de todo o meu coração. E apesar das circunstâncias, eu criei na promessa que Ele me fez. Sem medo, eu enfrentei vários momentos difíceis para defender a minha família. E apesar de ter sido muito difícil confiar em Deus quando Ele me disse que eu teria um filho mesmo estando em idade avançada, eu, como uma mulher sábia e forte, criei. E hoje eu sou considerada uma das mulheres mais sábias da Bíblia. Isso tudo porque Deus me escolheu para dar início a uma grande nação. Eu sou chamada de mãe das nações. Deus confiou a mim uma grande promessa. E hoje eu faço parte da linhagem de Jesus. A Bíblia é o quê? Bom, pra quem não me conhece, a minha história tá lá em 2 Samuel 20. E eu fui a responsável por evitar a destruição da minha cidade inteira. Sim, uma mulher. Com apenas poucas palavras eu resolvi um conflito que poderia ter sido muito sangrento. Naquela época as disputas de poder eram muito comuns. E a minha cidade estava cercada por um exército que estava disposto a entrar, invadir e fazer de tudo para conseguir uma pessoa específica. E eu tive a sabedoria, a perspicácia e a coragem de falar com o general desse exército. Negociei com ele quem era exatamente quem ele queria dentro daquela cidade e disse que até o fim do dia ele receberia a cabeça dessa pessoa. E assim foi feito, cumpri o meu trato e no fim do dia todo o exército que estava em volta da minha cidade desistiu de nos atacar. E desde então a minha história está na Bíblia como um exemplo de quem sabe lidar com problemas e tensões de forma sábia. Quê? Estão dizendo que a Bíblia é machista? Eu tenho certeza que você conhece a minha história, mas já que você acha que a Bíblia é machista, vem refrescar a sua memória. Eu sou Maria. Sim, mãe de Jesus. A minha história é contada no livro de Mateus e também no livro de Lucas. Quando virgem, fui escolhida pelo próprio Deus para ser mãe do seu e do meu Salvador, Jesus. Eu acompanhei Jesus desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Quer um papel mais importante que esse? Ser mãe do Messias. E também sou um grande exemplo de responsabilidade e fidelidade para com Deus. Quando Jesus ressuscitou, eu fui uma das primeiras pessoas a ver ele. Eu e Maria Madalena, sim, 2 mulheres. A Bíblia não tem muito sobre a minha história, mas eu tenho um grande papel na sua história, por ser mãe do seu Salvador. Que absurdo! Quem disse isso? E quem inventou essa história certamente não conhece a minha. Então deixa eu me apresentar a você. Meu nome é Abigail e a minha história está contada em 1 Samuel capítulo 25. Eu era esposa de um homem muito sem noção. Davi enviou alguns dos seus moços para falar com meu esposo Nabal e pedir em troca alguns mantimentos para eles. E o que Nabal fez? Debochou da cara deles, a ponto de acender a fúria no coração de Davi e querer se vingar. Mas graças a um dos meus servos eu descobri essa história. Então eu rapidamente peguei o que eu tinha de melhor para oferecer a Davi na minha casa, fui até ele, pedi perdão pelo que o meu marido havia feito, e Davi desistiu de matar toda a minha família. Davi não precisou vingar, o próprio Deus o vingou. Davi se admirou comigo, com a minha sabedoria e inteligência, e me pediu em casamento. Se a voz de uma mulher não tivesse tanta relevância e importância, eu nem viva estaria. A Bíblia. Machista. Então você realmente não me conhece. Eu sou Rebeca, sobrinha de Abraão, esposa de Isaac e mãe de Jacó e Esaú. Minha época era cheia de maldade e egoísmo, mas minha família me ensinou o valor de seguir a Deus. O simples ato mudou a minha vida. Escolhida por Deus,
para cumprir uma promessa feita a Abraão. Fui contra várias coisas da minha época, entre elas o casamento arranjado, que minha família confiou a mim a decisão final do meu casamento. Enfrentei o desconhecido e deixei para trás tudo que eu conhecia, por amor a Deus. E minha família abençoou minha decisão. Na época de poligamia, meu casamento foi totalmente baseado em amor. Me casei com Isaac e do nosso amor veio 2 grandes nações. E geraram príncipes, reis, profetas, o povo escolhido por Deus, inclusive Jesus. Exatamente como Deus disse. Como assim? A Bíblia não é machista. Bom, eu vou me apresentar. O meu nome é Miriam e eu sou irmã do grande libertador de Israel, Moisés. Ainda muito pequena, Deus me incumbiu de uma missão: guardar a vida do meu irmão, o libertador de Israel. Fiz parte também do grande momento onde o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito e assim atravessou o Mar Vermelho, onde eu levei mulheres a entoar cânticos de louvores ao Senhor, através de dança, através da voz que entoa o louvor ao coração de Deus. Sabe, lembrando, dá até uma saudade, pois eu, Miriam, fui usada por Deus para marcar uma geração. Você está diminuindo aquilo que Deus colocou em mim para que eu pudesse fazer? Você está diminuindo toda a capacidade de sabedoria que Deus me deu para salvar a minha nação, para salvar o meu povo? Como você pode dizer que a Bíblia é machista, sendo que eu, Esther, fui ousada e usada para poder salvar eles? Eu enfrentei o rei, sabendo que eu poderia ser morta, mas pela misericórdia de Cristo eu não morri, porque Ele tinha um propósito na minha vida. A Bíblia é machista, Deus é machista. Não foi por conta de rei, não foi por conta do tempo, foi porque Deus quis que eu fosse usada. Você fala isso porque não consegue crer que Deus pode usar uma mulher. A Bíblia é machista? Meu nome é Maria Madalena. Já sofri muito na vida. Perdida em pecados e revoltas, cheguei a ser dominada por 7 demônios. Mas Jesus, ao me encontrar, me libertou de todo mal e ainda fez de mim a sua discípula. Me fez assentar na mesa em meio a 12 homens. E Ele não me tratava com indiferença. Me senti pela primeira vez tratada com dignidade. Com amor e respeito, Jesus me mostrou, há 2021 anos atrás, quando a mulher não tinha valor nenhum, que eu tinha valor.